Os juros do rotativo do cartão de crédito caíram na passagem de dezembro para janeiro. De acordo com dados divulgados pelo Banco Central, a taxa média de juros cobrada pelos bancos nas operações com o crédito rotativo caiu mais de 13 pontos percentuais e passou de 438,2% para 424,5% entre um mês e outro. O juro rotativo é aquele que incide quando o consumidor paga menos que o valor total da fatura do cartão. É a linha de crédito mais cara do mercado. A taxa registrada em janeiro é a menor desde maio de 2024. Mas não dá para comemorar, afinal, ainda é uma taxa de mais de 420% de juros ao ano. Na prática, numa conta simplificada para o ouvinte entender melhor, significa que uma dívida de R$1.000 no cartão de crédito seria de R$ 5.245 ao fim de 12 meses, se o consumidor não pagasse a fatura no dia do vencimento, ou seja, R$ 4.245 referentes a juros. Por determinação da autoridade monetária, no entanto, os bancos são obrigados a transferir, depois de 30 dias, a dívida do rotativo do cartão de crédito para o parcelado a juros mais baixos. Ainda assim, a taxa é elevada. No parcelado, a taxa de juros subiu de 188,1% para 194,9% entre dezembro e janeiro. Considerando o juro total do cartão de crédito, que leva em conta as operações do rotativo e do parcelado, a taxa aumentou de 87,9% para 89,6%. Vale lembrar que, conforme estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional, os juros de novas operações no rotativo e no parcelado, realizadas a partir de 3 de janeiro de 2024, não podem superar 100% do valor original da dívida. Ainda de acordo com os dados do Banco Central, a segunda linha de crédito mais cara disponível no mercado é o cheque especial. Na modalidade, a taxa de juros média cobrada no primeiro mês deste ano foi de 138,7%, ligeiramente inferior aos 138,9% cobrados no mês anterior. Da Rádio 2, Milena Abreu. Os agrotóxicos estão mais nocivos em todo o mundo. Um estudo publicado na revista científica Science aponta que o grau de toxicidade dessas substâncias aumentou globalmente entre 2013 e 2019. Pesquisadores alemães fizeram uma análise de 625 pesticidas em 201 países. Para avaliação, eles utilizaram um indicador que considera o volume usado e o grau tóxico de cada substância. Os especialistas concluíram que 6 de 8 grupos de espécies estão mais vulneráveis aos níveis crescentes de toxicidade. Em primeiro lugar, aparecem os insetos, aracnídeos e as lacraias, com um grau 6,4% maior ao ano. Na sequência, organismos do solo, os peixes, invertebrados aquáticos, polinizadores e plantas terrestres. O estudo coloca o Brasil como a nação com uma das maiores intensidades de toxicidade por área agrícola, junto com China, Argentina, Estados Unidos e Ucrânia. No geral, em média, somente 20 pesticidas respondem por mais de 90% dos efeitos nocivos causados. Da Rádio 2, Fabiola Altran. A inflação começou 2026 afetando mais as famílias de menor renda. De acordo com o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, embora a alta dos preços, de modo geral, tenha mantido o mesmo ritmo de dezembro, ela pesou de forma mais intensa para as famílias que ganham menos. Oficialmente, o IPCA, que é o indicador do IBGE, considerado a inflação oficial do país, avançou 0,33% no primeiro mês do ano, repetindo a taxa de dezembro de 2025. No entanto, a análise de inflação por faixa de renda feita pelo IPEA revela que a alta inflacionária no comparativo mensal acelerou para as famílias de renda muito baixa, baixa, média baixa e média, e desacelerou para as de renda média alta e alta.
Para se ter uma ideia, considerando as famílias de renda muito baixa, que recebem menos do que R$ 2.999,82 por mês, a taxa de inflação passou de 0,14% em dezembro para 0,31% em janeiro. Já para a faixa de renda alta, que são as famílias com renda maior do que R$ 22.998,22, a taxa recuou de 0,51% para 0,18% no mesmo período. Segundo o IPEA, mesmo com o comportamento mais favorável dos alimentos no domicílio e da deflação mais intensa das tarifas de energia elétrica, os segmentos de menor renda foram afetados pelas altas do grupo de transportes, como das tarifas de ônibus urbano e intermunicipal, trem e metrô, além dos reajustes da gasolina. O grupo Saúde e Cuidados Pessoais também pesou, com aumentos dos produtos de higiene, dos serviços médicos e dos planos de saúde. Já as famílias de maior renda sentiram um alívio inflacionário, principalmente por causa das quedas dos preços das passagens aéreas e das tarifas de transporte por aplicativo. Da Rádio 2, Milena Abreu. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. Boletim Infogripe da Fiocruz, referente ao período de 15 a 21 de fevereiro, aponta aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave, a SRAG, em Goiás, Sergipe e Rondônia. Segundo o levantamento, o cenário está relacionado ao crescimento das internações por rinovírus e vírus sincial respiratório, o VSR. Rondônia, além do VSR, registra avanço nas hospitalizações por influenza A, especialmente entre jovens e adultos. De acordo com a pesquisadora do Programa de Computação Científica da Fiocruz e do Boletim Infogripe, Tatiana Portela, o estudo também constatou indícios de manutenção do aumento das internações por influenza A no Pará e Ceará e por rinovírus em São Paulo e no Distrito Federal, porém ainda sem impacto nos casos de SRAG. A análise destaca ainda que na região norte, os estados do Acre, Amazonas e Roraima seguem em alerta para SRAG devido à alta de casos de influenza A. O VSR, por sua vez, apresenta comportamentos distintos na região. Os registros caem no Amazonas, mas seguem em alta no Acre e em Roraima. Entre as capitais, Boa Vista e Porto Velho apresentam crescimento principalmente em crianças pequenas. Já Manaus e Rio Branco também estão em nível de risco, mas sem tendência de alta no longo prazo. Em 2026, já foram contabilizados mais de 8.200 casos de SRAG no país. As últimas 4 semanas epidemiológicas apontam que o rinovírus é o agente mais detectado entre os casos positivos, seguido por Covid-19 e influenza A. Em relação aos óbitos, a Covid-19 responde por metade das mortes registradas, seguida pela influenza A e pelo rinovírus. O estudo indica que a incidência e a mortalidade por SRAG seguem mais elevadas nas faixas etárias extremas. Crianças pequenas concentram os casos, enquanto os idosos apresentam os maiores índices de óbitos. Reportagem Maria Clara Abreu. O deputado Jorge Goiten, do Republicanos de Santa Catarina, defendeu o adiamento do debate sobre o fim da escala 6x1 no Congresso Nacional. Para o parlamentar, a discussão deve ocorrer após as eleições gerais de 2026, para evitar contaminação política e garantir equilíbrio entre os interesses de trabalhadores e empregadores. Nós, no mínimo, temos que transferir essa discussão para depois das eleições, para com serenidade os congressistas aqui discutirem, nós, deputados e senadores que representamos os 220 milhões da população, discutimos essa pauta que é importante discutir com serenidade, com equilíbrio, que traga benefícios para o empregado e traga benefícios
para o patrão. O setor empresarial acompanha a tramitação da pauta com cautela. A CACB, Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, defende que qualquer mudança seja precedida de uma análise técnica aprofundada, considerando itens como custos operacionais, margem de lucro e até a possibilidade de fechamento de vagas. O vice-presidente da CACB, Valmir Rodrigues da Silva, avalia que países desenvolvidos conseguem adotar jornadas menores por contarem com alta produtividade, realidade ainda distante no Brasil. Quando você reduz uma carga horária, tendo uma produtividade baixa, naturalmente que isso vai impactar nos custos e esse custo será repassado. De acordo com a entidade, um trabalhador brasileiro leva, em média, 1 hora para produzir o que um norte-americano faz em 15 minutos. Escolaridade, infraestrutura e tecnologia são os principais fatores para essa diferença. Além disso, os impactos sobre a produtividade e a economia, segundo Goiten, não estão bem mapeados, o que mostra que a discussão está prematura. As pessoas querem a oportunidade para trabalhar, oportunidade para ter o lazer, mas com uma segurança também, de ter o seu emprego garantido. E essa segurança nós não temos. Eu acho que nós vamos criar mais problemas ainda para o nosso trabalhador. A CACB reforça a necessidade de intenso diálogo entre governo, Congresso, trabalhadores e empresários, e que qualquer mudança na legislação trabalhista deve ser construída com base em dados técnicos. Cálculos da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços de Turismo, a CNC, estimam que a adequação para a nova jornada de trabalho pode custar até 235 bilhões e 800 milhões de reais anuais ao setor de serviços, responsável por 2/3 do Produto Interno Bruto Nacional. Os setores de comércio e de turismo seriam os mais prejudicados, com prejuízos somados de 133 bilhões de reais caso a mudança ocorra. Reportagem Álvaro Couto. As micro e pequenas empresas são responsáveis por quase 80% do saldo de empregos gerados no Brasil desde 2023. De acordo com o levantamento do Sebrae, com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o país criou 4.400.000 vagas nos últimos 3 anos. Desse total, 3.400.000 foram abertas por pequenos negócios. Apenas no acumulado de 2025, o saldo positivo já passou de 1.200.000 empregos. As micro e pequenas empresas respondem por 80,5% dessas vagas, o segundo melhor desempenho do segmento no período. Em 2024, o saldo foi de 1.600.000 empregos, com 73% das vagas geradas pelas MPS. Já em 2023, foram 1.400.000 postos de trabalho, sendo mais de 81% criados por pequenos negócios. Segundo o presidente do Sebrae, Décio Lima, os números reforçam a importância dos pequenos empreendedores para a economia nacional. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que, em 2025, a taxa média de desemprego ficou em 5,6%, a menor da série histórica. Entre os setores que mais geraram empregos nas micro e pequenas empresas desde 2023 estão serviços, comércio e construção. Reportagem Júlia Borges. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Com a volta às aulas, aumentam os casos de infecções respiratórias entre as crianças. O alerta é da médica pediatra epidemiologista Heloísa Giamberardino. De acordo com a especialista, o retorno ao convívio em ambientes fechados favorece a transmissão de doenças como bronquiolite e pneumonia, por exemplo. Heloísa Giamberardino explica. Por conta do contato mais próximo, entre as crianças, também o compartilhamento das mesmas superfícies, Então, existe, mais aquele contato corpo a corpo, claro, conforme a faixa etária, isso é mais ainda, quando é, vamos dizer assim, aquela faixa etária abaixo dos 5 anos, as crianças compartilham brinquedos, Tem muitas crianças menores que colocam muitos brinquedos na boca, aí vem a outra criança e também faz a mesma coisa.
coisa. Então, favorece, na verdade, né, a transmissão das infecções. Um dos riscos é a de infecção pelo VSR, o vírus sincicial respiratório. A pediatra epidemiologista destaca. É o principal vírus que causa infecção respiratória nas crianças, como um todo, principalmente nas crianças menores de 2 anos e, em geral, nas menores de 5 anos de idade. Então, nessa faixa etária, menores de 2 anos, as crianças, quando têm aquela primo-infecção pelo primeiro contato com o vírus, elas acabam tendo quadros, né, mais graves, né, muitas delas quadros de bronquiolite, né, que é bem conhecido quando são bebês menores de 6 meses, principalmente, mais grave ainda, e é uma doença que transmite pelo contato próximo, né, como eu comentei, e é um vírus de fácil transmissão. A médica Heloísa Gianberardino aponta os recursos disponíveis hoje no Sistema Único de Saúde contra essa infecção. Nós temos hoje de prevenção no SUS, no Brasil, foram vamos dizer assim, aprovadas 2 estratégias. A primeira estratégia aprovada em novembro de 2025 foi o uso da vacina para a prevenção do vírus sincicial respiratório em gestantes, e ela vai transferir esses anticorpos maternos para o bebê. E também nós estamos tendo agora a incorporação do anticorpo monoclonal, que pode ser feito também a partir do nascimento nessa criança, que vai, vamos dizer assim, somar, né, mais uma estratégia, principalmente nesse caso no SUS, está disponível para as crianças prematuras até 36 semanas e 7 dias. Cerca de 10% das crianças que têm a primeira infecção pelo VSR precisam ser hospitalizadas. Por isso, a pediatra epidemiologista reforça que, além da imunização, os cuidados básicos são lavar as mãos com frequência, evitar contato com pessoas e objetos contaminados e manter os ambientes sempre ventilados. Procure seu médico ou posto de saúde mais próximo para se informar sobre os meios de prevenção do VSR. Da Rádio 2, Fabiola Altran. A Universidade Federal Fluminense, a UFF, em Niterói, no Rio de Janeiro, implantou a primeira cuidoteca do país para atender filhos de estudantes e trabalhadores do campus. A iniciativa é resultado de uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, dentro do Plano Nacional de Cuidados, e oferece um ambiente seguro e acolhedor para crianças de 3 a 10 anos, com e sem deficiência, enquanto os responsáveis participam das atividades acadêmicas. O espaço funciona das 5 da tarde às 10 da noite, com capacidade para 40 crianças e equipe capacitada para atividades educativas, recreação e descanso. A medida enfrenta um dos principais obstáculos à permanência feminina no ensino superior, já que muitas mulheres abandonam os estudos por falta de rede de apoio e pela sobrecarga com os cuidados domésticos e familiares. A criação da Cuidoteca surgiu da mobilização do movimento Mães da UFF, coletivo formado por estudantes que buscavam soluções para a rotina de quem precisa estudar e cuidar dos filhos. Com o novo serviço, as mães ganham mais segurança para frequentar as aulas e seguir a formação profissional sem abrir mão da maternidade. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. O governo do Brasil começou a repassar 18 milhões de reais a cerca de 2.400 agricultores da Amazônia Legal que mantêm áreas de floresta preservadas em suas propriedades. Os pagamentos fazem parte do projeto Floresta Mais Amazônia e, segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, correspondem ao maior lote já liberado pela iniciativa. Os beneficiários conservaram juntos mais de 90 mil hectares de floresta nativa. As parcelas individuais variam entre R$ 1.500 e R$ 28 mil. Quase metade dos contemplados, 43%, são mulheres responsáveis por preservar aproximadamente 40 mil hectares. De acordo com o governo, o pagamento por serviços ambientais reconhece financeiramente produtores rurais que mantêm o cadastro ambiental rural regular e preservaram áreas de vegetação nativa. O recurso pode ser utilizado livremente pelos agricultores, inclusive para investir na própria produção
manutenção ou em melhorias na propriedade. Os depósitos são feitos diretamente na conta informada no ato da inscrição, com comunicação por WhatsApp ou e-mail pela própria equipe do projeto nos estados. A ação é coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, com apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Este é o primeiro lote de pagamentos de 2026 do edital número 2 de 2024, que já destinou mais de 30 milhões de reais e contabiliza mais de 150 mil hectares conservados. As inscrições seguem abertas até junho. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Choperia e restaurante Chapa Quente. Mais que um lugar para comer, um espaço para viver bons momentos. Na praça de alimentação do Friburgo Shopping, de segunda a segunda, o sabor ganha destaque. Petiscos preparados com carinho, pratos à la carte feitos na hora, comida quilo com qualidade e o chopp sempre gelado. Entrega em domicílio e atendimento para empresas. WhatsApp 229 9820 5534. Chapa Quente. Tradição, sabor e convivência à mesa.